Fala pessoal, bem-vindo ao canal Segredo das Máquinas. Hoje o tema do vídeo é: por que robôs ainda não andam como humanos comuns? Quando a gente vê um robô humanoide andando em vídeos na internet, é comum pensar: uai, ele anda, mas anda estranho, meio duro, meio travado. E isso acontece porque, apesar de toda a tecnologia que existe hoje, os robôs ainda não estão muito longe de andar como um ser humano comum. Não é por falta de inteligência artificial, nem por falta de investimento. O motivo é bem mais profundo e está ligado à física, à engenharia e à forma como o nosso corpo funciona. Para começar, pense em você andando agora. Você não está pensando em cada passo, você não calcula ângulo, força ou equilíbrio. Seu corpo simplesmente faz, mas o que parece simples, na verdade, é um dos processos mais complexos que existem na natureza. Andar em duas pernas exige equilíbrio dinâmico, adaptação constante ao chão, controle fino de músculos e uma leitura contínua do ambiente. O corpo humano faz isso automaticamente porque foi moldado por milhões de anos de evolução. Agora compara isso com um robô. Um robô não tem músculos de verdade, ele tem motores e motores são rígidos. Eles giram, empurram, puxam, mas não tem a elasticidade natural de um músculo humano. Quando você pisa no chão, seus músculos e tendões absorvem o impacto, armazenam energia e devolvem essa energia no próximo passo. É como se seu corpo tivesse molas naturais espalhadas por todo lado. O robô não tem isso. Cada impacto no chão precisa ser tratado por cálculos e compensações mecânicas. No corpo humano, o tornozelo, por exemplo, é extremamente inteligente. Ele se adapta ao chão irregular, inclina, corrige e absorve impactos sem você perceber. No robô, o tornozelo é uma junta com o motor, algumas engrenagens e sensores. Ele não sente o chão da mesma forma. Ele mede força, posição e aceleração, mas tudo isso precisa virar números, ser processado e depois virar ação. Isso leva tempo, mesmo que seja milésimos de segundo, e nesse tempo o equilíbrio já pode estar comprometido. Outro ponto fundamental é a percepção corporal. O ser humano tem algo chamado propriocepção. É a capacidade de saber onde cada parte do corpo está sem olhar. De olhos fechados, você sabe onde está sua perna, seu braço, seu pé. Isso acontece porque seu corpo tem milhares de sensores espalhados pelos músculos, articulações e pele. O robô até tem sensores como giroscópios, acelerômetros e sensores de força, mas a quantidade e a integração desses sensores ainda é muito inferior ao que existe em um corpo humano. É como comparar um sistema com milhares de terminais de informação, rodando em paralelo com outro que ainda precisa organizar dados em etapas. O humano reage quase instantaneamente, o robô precisa medir, processar e decidir e agir. Isso torna a caminhada mais cautelosa, mais lenta e menos natural. Agora entra um dos maiores desafios da robótica humanoide, o equilíbrio. Andar em duas pernas é basicamente cair controladamente para frente o tempo todo. Quando você dá um passo, seu corpo sai do equilíbrio por um instante e a perna da frente entra para evitar a queda. Você faz isso sem pensar. Já o robô precisa prever exatamente onde o corpo vai estar daqui a alguns milissegundos para não cair. Se você tropeça levemente, seu corpo reage automaticamente. Um robô, se não estiver muito bem preparado, cai. Por isso, muitos robôs andam com passos curtos, lentos e calculados. Eles evitam movimentos rápidos porque qualquer erro pode gerar uma queda. E cair para um robô é muito mais grave do que para um humano. Uma queda pode danificar motores, sensores, estrutura e até baterias. Falando em estrutura, o corpo humano é flexível e ao mesmo tempo resistente. Ossos, músculos e ligamentos trabalham juntos. Já o robô é feito de materiais rígidos. Mesmo usando ligas leves e avançadas, o conjunto ainda não tem a mesma combinação de leveza, flexibilidade e resistência do corpo humano. Se o engenheiro deixa o robô muito rígido, ele fica forte, mas quebra fácil. Se deixa flexível demais, perde precisão e controle. E é aí entra outro problema: energia. Andar parece simples, mas consome energia.
O corpo humano é extremamente eficiente. Ele reaproveita energia a cada passo usando tendões como molas naturais. O robô, por outro lado, perde muita energia em forma de calor. Cada motor esquenta, cada engrenagem gera atrito e cada correção consome bateria. Isso faz com que o robô não consiga andar por longos períodos de forma natural sem gastar muita energia. Por isso, muitos robôs humanoides ainda têm autonomia limitada. Eles conseguem andar alguns minutos ou algumas horas em testes controlados, mas não conseguem simplesmente viver andando, como um humano. E quanto mais natural você tentar fazer um movimento, mais energia ele consome. Agora pensa na coordenação. Quando você anda, seu tronco se inclina levemente e seus braços balançam automaticamente para equilibrar o movimento das pernas. Sua cabeça se estabiliza para manter a visão firme. Tudo isso acontece junto. No robô, cada uma dessas partes precisa ser controlada separadamente e são dezenas de motores trabalhando ao mesmo tempo, tudo precisando estar sincronizado. Um pequeno erro em um deles pode gerar um movimento estranho até uma queda. É por isso que muitos robôs ainda andam com os braços meio rígidos ou com movimentos estranhos. Não é estética ruim, é controle. Quanto mais liberdade você dá ao robô, mais difícil fica manter o equilíbrio. Outro ponto importante é o aprendizado. Um ser humano aprende a andar quando criança, caindo, errando e ajustando o movimento naturalmente. O robô até pode aprender com dados e simulações, mas o aprendizado físico no mundo real é caro e arriscado. Cada queda é um prejuízo, cada teste exige supervisão e isso limita a quantidade de experiência real que o robô consegue acumular. Além disso, o corpo humano é incrivelmente tolerante a erros. Você pisa errado, escorrega um pouco, corrige e segue andando. O robô precisa prever tudo com antecedência. O mundo real é caótico demais para isso. Chão irregular, tapetes, degraus mal feitos, obstáculos inesperados, tudo isso ainda é extremamente difícil para os robôs lidarem de forma natural. E tem também a questão da segurança. Um robô andando de forma rápida e natural carrega energia cinética. Se ele cai ou tromba em alguém, pode machucar. Por isso, os sistemas de controle limitam velocidade e força, ou seja, mesmo que um robô pudesse andar mais solto, o software não deixa, por segurança. No fim das contas, o robô não anda estranho porque é mal projetado. Ele anda estranho porque está respeitando limites físicos e de segurança. Cada passo é uma negociação entre equilíbrio, energia, controle e risco. Mas isso não significa que a robótica humanoide esteja parada. Pelo contrário, os avanços são enormes. Hoje, robôs já sobem escadas, desviam de obstáculos, empurram objetos e se levantam sozinhos depois de cair. Isso era impensável há alguns anos. Só que andar como um humano comum não é apenas andar. É integrar corpo, percepção, energia e inteligência de uma forma extremamente refinada. Talvez o ponto mais importante seja esse. Os robôs não precisam andar exatamente como humanos para serem úteis. Eles precisam andar bem o suficiente para trabalhar em ambientes humanos e isso aos poucos está sendo alcançado. Então, quando você vê um robô andando meio duro, meio robótico, lembre-se, ele não está imitando um humano, ele está resolvendo um dos problemas mais difíceis da engenharia moderna, respeitando leis da física que não pode ser ignorada. E no futuro, à medida que materiais melhores, atuadores mais eficientes e sistemas de controle mais inteligentes surgirem, esse andar vai ficar cada vez mais natural. Não por mágica, mas por engenharia. Se você curte uma explicação mais realista, sem exagero e sem ficção científica, comenta aí o que você quer entender sobre robôs humanoides. Aqui a ideia é exatamente essa, entender como eles realmente funcionam e não como os filmes mostram.